Bora lá! Cena de sexo, quem divulgou lá da Anitta, comete crime ou não? Bom, vamos trabalhar esse tema, ele é muito interessante. Eu tenho 3 tipos penais envolvidos e várias possibilidades. Na verdade, eu contei aqui pelo menos umas 8 possibilidades pra gente analisar. Talvez nem dê tempo, mas vamos lá. Primeiro, o crime de auto-obsceno, eu já analisei na aula passada, tanto aqui no Insta quanto na aula completa no YouTube. Agora eu vou para o registro não autorizado de intimidade sexual. Olha o nome bem fácil, né? 216b. Produzir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes, pena de 6 meses a 1 ano. É um crime mais leve, mas basicamente qualquer ideia. Eu filmo alguém fazendo um sexo num caráter íntimo e privado sem o consentimento dessa pessoa. Eu só filmo, eu só gravo, eu só registro, tá? Bom, e o outro tipo penal? Divulgação de cena de estupro ou cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou pornografia. 218c. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável ou que faça apologia ou induza sua prática ou, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia de 1 a 5 anos. Perceba que ele é mais grave. Aqui seria, então, alguém que divulga aquela cena de sexo sem o consentimento da vítima. Eu percebo que tem uma diferença aí. Os dois falam de consentimento, mas aqui nesse segundo a gente não fala nada de intimidade ou privacidade, não, né? A gente só fala de cena de sexo sem o consentimento e a divulgação dela. Bom, quais são as diversas possibilidades? Bom, primeiro temos 2 cenários que já foram até trabalhados. Eu tenho a possibilidade de ter ocorrido o crime de ato obsceno e eu tenho a possibilidade de não ter ocorrido o crime de ato obsceno. Vamos trabalhar a primeira, em que não teve o ato obsceno. Se eu pensar que não teve o ato obsceno, eu vou olhar. Então, bom, a Anitta sabia, não teve o ato obsceno, então teve autorização, foi avisada, assim por diante. A Anitta sabia, e sua equipe vaza esse vídeo com consentimento da Anitta. Bom, fato atípico, não tem tipo penal nenhum, não tem crime nenhum. A Anitta sabia e o particular vaza com consentimento da Anitta. Opa, também, crime atípico. Por quê? Porque esses tipos penais, eles protegem a liberdade sexual. Elas estão ligadas à ideia de intimidade e privacidade, que é essa ideia da autonomia que a pessoa tem sobre o seu sexo. Então, está excluído que não teve consentimento, né? 2 outras possibilidades ainda dentro aí do não ter ato obsceno. A Anitta não sabia e sua equipe divulga. Então vamos imaginar o seguinte, que a Anitta teve lá autorização para gravar cena de sexo, mas ela não falou que ia poder divulgar isso não. E a equipe dela falou assim, não, é uma boa jogada de marketing. Aí a gente tem um problema, né? Por que a gente tem um problema? A Anitta não comete crime nenhum, mas a sua equipe comete. A sua equipe vai cometer o de divulgação, que é aquele de 1 a 5 anos. Então respondem. A mesma coisa vai acontecer se eu tiver um particular. Se o particular fizer, 1 a 5 anos de divulgação. Notem também que ele não vai responder pelo registro, pelo menos num primeiro momento, porque a gente vai pensar que é um ato só. Pode ter variações disso, tá? Eu posso pensar, por exemplo, que alguém filma, ele passa para uma outra pessoa e essa pessoa divulga. Aí a gente começa a ter uma confusão ainda maior, mas eu não vou mexer com ela agora não. Talvez numa aula no YouTube com mais tempo. Segundo cenário. Então, no segundo cenário, eu tenho um crime de ato obsceno. Tá? Então, não teve autorização, não teve aviso, então foi realmente uma cena de sexo em local público que afeta a coletividade. Beleza. Nesse cenário, a gente vai pensar do mesmo jeito. Então, vamos lá. A Anitta faz o ato, né? Beleza, tá certo, é o ato obsceno. E a equipe vaza o vídeo com consentimento da Anitta. Bom, aí a gente tem um ponto interessante. A Anitta comete o ato obsceno, né? A gente tem que saber também se a equipe sabia disso. Como a gente está imaginando cometer o ato obsceno que está dentro, vamos imaginar então que a equipe participou do ato obsceno, na gravação, etc e tal, ou pelo menos na orientação, não, nada fez, e ela, com o consentimento da Anitta, vaza. A Anitta responde só pelo ato obsceno, mas a sua equipe, ela pode responder por 2 tipos penais em concurso. Ela vai responder em coautoria com a Anitta pelo ato obsceno, aí a gente vai ter que analisar se partícipe, se autor, coautor, mas ela também, né, poderia responder por outro crime, só que teve consentimento, então não tem o tipo penal de divulgação. Responde só pelo ato obsceno, os 2. Agora eu vou pensar então que a equipe vazou, mas sem o consentimento de Anitta. Anitta, ato obsceno, e equipe, agora sim, responde por 2 crimes. Né? Porque ela vai responder como coautor, de ato obsceno, e na questão da divulgação, se não teve consentimento, ela responde por esse crime também. São atos distintos, tá? Em momentos distintos, questões distintas. Então aí ela teria uma punição diferenciada. Outra possibilidade,
com o particular agora, né? Então, Anitta comete o ato obsceno, o particular filma e, sem o consentimento de Anitta, divulga. Bom, Anitta pelo ato obsceno e o particular só pela divulgação, porque não teve consentimento. Próxima possibilidade, particular grava o vídeo sem consentimento da Anitta, né? Aí a gente tem a Anitta com o ato obsceno e o particular para o registro não autorizado. Cuidado, eu vou explicar isso em um outro momento. Mas o registro não precisa de divulgação, né? Eu falo com os meus alunos assim, ó, recebeu uma imagem, um vídeo, uma foto, por exemplo, de menor, meu amigo, você não pode nem registrar, porque esse tipo aqui está encaixado. Então tem que ter até um cuidado, né? Fechou? Se vocês quiserem que eu responda isso com mais detalhes, porque tem um monte de detalhes ali, né? Inclusive alguns que eu nem falei. Por exemplo, quando eu falo no registro de cena íntima, tem que ser íntima. Se ela foi feita em público, eu tenho um ato obsceno, não tem intimidade mais, eu nem vou falar em registro. Então tem muitas variáveis, inclusive sobre a autoria e coautoria. Fechou? Até o próximo. Depois eu mando uma pergunta e comentem. Eu acho que se vocês quiserem, tiver alguma dúvida, é só mandar. E não se esqueça, curta, compartilhe, comente e vá lá no YouTube para assistir a aula completa. Fechou? Tchau.